Oi, pessoal. Hoje eu estou passando aqui para falar um pouquinho da microcirculação e a sua importância para as pessoas que têm glaucoma. Que a microcirculação, essas veias e artérias bem estreitinhas, bem fininhas, que a gente tem nas extremidades, assim como também no coração, no rim, no fígado, no cérebro, a gente também tem essa microcirculação no olho. E nos pacientes que têm glaucoma, essa microcirculação a nível de nervo óptico é muito importante para a evolução da doença. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa microcirculação. Lembrando que a pessoa que tem glaucoma geralmente vai ter a pressão intraocular alta, mas nem todo mundo que tem glaucoma tem a pressão intraocular alta. Mas vamos considerar o glaucoma tendo então uma pressão intraocular alta. Quando eu tenho a pressão do meu olho lá dentro, interna, acima do normal, eu vou ter dois mecanismos de patogênese para a lesão do nervo óptico. Um mecanismo é o mecanismo de lesão mecânica direta, uma compressão simples, como se o nervo óptico fosse um fiozinho e esse fiozinho ficasse constantemente sendo apertado, imagina numa porta, e ele acaba lesando, rachando, quebrando. No nervo óptico, aqui atrás do olho, se eu tenho a minha pressão ocular alta, quando as fibras do nervo óptico passam para a retina, nessa voltinha aqui, ela vai sofrer uma compressão, um aperto. A isso a gente chama de mecanismo de lesão direta, mecânica. Mas tem um outro tipo de lesão que pode acontecer no glaucoma, que é o mecanismo indireto, de isquemia indireta. Ou seja, quando a pressão do meu olho está muito alta, aqui dentro, comprime as veinhas e artérias e principalmente aqui na microcirculação, nessas veinhas e artérias muito pequenininhas, a gente vai sofrer um processo que causa uma isquemia nas fibras do nervo óptico. Por quê? Porque essas veias vão comprimir tanto que não vai dar para passar sangue, oxigênio, glicose e outros nutrientes para o nervo óptico. Então, nosso nervo óptico acaba morrendo de fome, basicamente. Por quê? Porque a circulação, o sangue que leva nutrientes e tira também, né, faz aquela passagem de sangue entre artérias e veias a nível de nervo óptico vai estar prejudicada. Então, esse mecanismo de isquemia, ele é muito importante. E aí algumas pessoas me perguntam, mas e aquelas pessoas que têm glaucoma de pressão normal? Bom, aquelas pessoas que têm glaucoma de pressão normal, elas provavelmente já têm uma natureza desfavorável em relação à microcirculação nessa região do nervo óptico. Então elas podem já ter uma alteração genética, né? Que elas já herdam de provavelmente algum parente dessa microcirculação um pouco mais prejudicada. Nesses casos, a gente também orienta a baixar um pouco mais a pressão intraocular para diminuir um pouco essa compressão. Mas o que eu queria mesmo falar, gente, é que essa microcirculação, ela varia de pessoa para pessoa. E ela pode sim ser ruim num determinado momento e eu mudar a minha postura em relação a várias coisas como alimentação, sedentarismo, tabagismo e eu melhorar, eu conseguir otimizar a minha microcirculação de forma que ela fique muito melhor. Então, eu vou trazer uma pessoa que vai conversar com a gente sobre as atividades físicas aeróbicas que melhoram essa microcirculação. Então, esse papo sobre a microcirculação e como melhorá-la através de atividade física, a gente vai conversar depois. O que eu quero é que vocês entendam que a microcirculação é fundamental para a evolução mais favorável do glaucoma. Então, não adianta apenas ficar só pingando o colírio, mas esquecer que o colesterol influencia nessa microcirculação, esquecer que a pressão arterial influencia nessa microcirculação, esquecer que o sedentarismo influencia nessa microcirculação. Então, eu vejo muitos pacientes que tratam com os seus colírios, né, o glaucoma, porém esquecem todo esse resto que é fundamental para que essa microcirculação fique mais forte, mais fortalecida, mais resistente. E é fácil de entender. Se eu tenho um processo isquêmico nessa região e esse processo acontece porque essa microcirculação é muito estreitinha e com a pressão intraocular ela fica mais apertadinha e mais estreita,
Se eu melhoro a minha microcirculação, eu vou fazer com que ela aumente o seu calibre e também aumente a sua resistência em relação à pressão intraocular que está sendo exercida sobre essa microcirculação. Então, melhorando a microcirculação do meu nervo óptico, mas é claro, do meu corpo todo, através de uma boa qualidade de vida, bom estilo de vida no sentido de atividade física aeróbica regular, uma boa alimentação com baixo nível de gorduras e glicêmico também, enfim, evitando o tabagismo, enfim, com uma série de atividades, a gente consegue melhorar essa microcirculação e tornar o olho da gente mais resistente aos intempéries da pressão intraocular, porque a nossa pressão intraocular, ela não é uma pressão estática, ela é dinâmica, ela muda sim, ela muda de acordo com o horário do dia, de acordo com a nossa pressão arterial, de acordo com o nosso ciclo circadiano, até a nossa respiração e os batimentos cardíacos podem mudar um pouco a nossa pressão intraocular. Porém, quando eu faço uma atividade física aeróbica, meia hora depois, a minha pressão intraocular recebe um benefício, não só pela ativação dessa microcirculação, mas como também com a atividade física aeróbica, a gente diminui a pressão de resistência venosa a esses capilares e a drenagem do líquido que tem dentro do olho. Então, com a atividade física, a gente consegue melhorar e otimizar essa microcirculação de diversas formas e melhorar o controle da pressão intraocular de diversas formas também. Porque não é só na resistência dessa microcirculação que a gente vai ter um benefício com a atividade física, mas a gente também vai ter um benefício com a atividade física da diminuição da pressão venosa episcleral, que está relacionada à drenagem, à facilitação da drenagem do humor aquoso, que é esse líquido que está dentro do olho. Então, existem vários mecanismos que podem influenciar na pressão intraocular, em sua drenagem do humor aquoso e produção, que dá essa pressão, e também na resistência desses capilares a essa pressão intraocular. Então, para quem tem glaucoma, vale a pena acompanhar a nossa próxima reunião aqui no canal, que vai ser quinta-feira, às 18h15, com a professora Patrícia Padovani, falando um pouquinho sobre a microcirculação, falando mais sobre atividade física, os efeitos dela, como se praticar de forma ideal para ativar essa microcirculação. Espero vocês lá, quinta-feira, às 18h15, no Instagram, Doutora Cristiane Calheiros. Até mais, pessoal!